Vamos lá. Nessa videoaula a gente vai começar a trabalhar as reações de neutralização. E quando a gente fala de reação de neutralização, a gente está trabalhando basicamente em reações envolvendo ácidos e bases. E essas reações de neutralização, ácido-base, elas podem ser trabalhadas de duas maneiras diferentes. Ou você vai promover uma neutralização total, ou, logicamente, vai fazer uma neutralização parcial. Uma coisa importantíssima é que a gente tem que prestar muita atenção que quando você diz que um ácido está neutralizando a base, na verdade, você tem que entender que quando você pega um ácido e joga ele meio aquoso, para ele ser ácido, ele tem que liberar justamente o H+. Então, é justamente a presença do H+, né, do meu íon hidrônio, é que vai caracterizar a acidez. Então, quando você fala que vai promover uma neutralização de um ácido, você está querendo dizer que você vai neutralizar o H+, que foi ionizado, que está em meio aquoso. Né? O que é um ácido segundo Arrhenius? É uma substância que em meio aquoso libera H+. Se você colocar um HCl puro, sem sofrer ionização, eu não posso caracterizar a acidez. A acidez é definida pela presença de H+. Então, vamos lá. Coloquei HCl em meio aquoso, ele liberou H+, e liberou Cl-, também lá em meio aquoso. Vamos fazer a mesma coisa com a base. Peguei a minha base, coloquei ela em meio aquoso e estou liberando o Na+, em meio aquoso, e estou liberando a minha hidroxila. A hidroxila ou a oxidrila também vai ser aquele íon que vai caracterizar justamente a minha alcalinidade, a minha basicidade. Então, na hora que você vai promover uma neutralização total, você tem que imaginar que a quantidade de matéria de H+, tem que ser igual à quantidade de matéria de OH-. Aí onde está ocorrendo a neutralização. Por isso que você pode até dizer de maneira, sei lá, prática, para facilitar a sua memorização, que na neutralização de um ácido mais uma base, vai formar um sal e água. Vamos lá. Primeira coisa, o que é que forma obrigatoriamente de uma reação de neutralização? É a água. O sal, ele vai poder ser formado ou não. A gente vai ficar aí discutir já nas condições de existência da produção desse sal. Mas o produto de uma neutralização, obrigatoriamente, será a água. E claro, se eu estou promovendo a neutralização total, eu tenho que fazer que a quantidade de H+, seja obrigatoriamente igual à quantidade de OH-. Nesse caso, estequiometricamente está perfeita, então eu posso dizer que para cada 1 mol de H+, eu tenho 1 mol de OH-, então eu vou produzir 1 mol de H2O. Facinho. Mas, e aí vamos discutir, certo? De maneira prática, geralmente os vestibulares mais simples, o que é que eles fazem? Eles sempre colocam produção do sal. Mas a gente tem que discutir para entender, para quando pegar uma questão e nos surpreender com a pergunta dele. Vamos lá. Imaginando que essa reação, né, ocorra, o Na+ vai se juntar eletrostaticamente ao Cl-, e dessa união você formará o Na+, Cl- em meio aquoso. Lembra que está todo mundo em meio aquoso. Ou seja, você vai formar o cloreto de sódio. Aí é onde vem, né, o entendimento, e eu queria que vocês entendessem, não ficassem apenas decorando. O que acontece quando eu tenho NaCl em meio aquoso? Quando você tem NaCl em meio aquoso, você vai passar a ter Na+ em meio aquoso e você passará a ter Cl- em meio aquoso. Ou seja, você vai obter a mesma coisa que tinha inicialmente. Então, perceba que quando você pegou, né, o ácido clorídrico e neutralizou com NaOH, de praxe, beleza. Você pode imaginar que vai formar a água e formou o sal. Bonito. Um vestibular tipo Enem, por exemplo, um vestibular bem simples,
é raso do ponto de vista químico, ele pode ser chato, porque tem muito texto, mas ele é raso do ponto de vista químico, ele pode chegar lá e colocar produção de água e de cloreto de sódio. Ok. Mas se você pegar um vestibular um pouquinho mais complexo, né? Não precisa ser nenhum ITA da vida, eu estou falando aqui de uma baiana de medicina, eu estou falando de uma UNIT, que você trabalha com a Consultec, o que é que vai acontecer? Esse Na+, ele continua em solução IUCl-. Então, a gente pode dizer que a reação acontece, sim, a reação acontece, haverá formação de água, sim, mas o NaCl como sal de cozinha, ele não vai ser formado. Ele vai continuar na forma de íon, como algumas questões passam para a gente, ela chama de um íon espectador. O que é o íon espectador? É aquele íon que está ali na minha reação, aspas, né, na reação, mas ele não reage. Ele só vê o que está acontecendo, né? Então, a água reagiu, no caso, me perdoe, né? Não é a água, né? O H+, foi neutralizado pelo hidroxílio e formou a água. Então, esses íons são íons reagentes. Esses íons, eles não são reagentes. São íons expectadores. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Professor, então como é que eu vou saber que essa reação vai formar um sal ou não? Ora, vamos à lógica. Se você está em meio aquoso e esse sal for solúvel, ele vai sofrer a dissociação. Aspas, vai sofrer, porque na verdade ele nem sofre. Ele já continua na forma do íon. Mas se esse sal for insolúvel, o produto obtido for insolúvel, haverá agregação e a formação do sal. Então, essa é a dica de ocorrência de formação do sal. Quanto à neutralização total, é o mais besta ainda. É só olhar quantidade de H+, quantidade de OH-, se é total, elas têm que ser iguais. Certo? Pois eu volto no final da nossa videoaula para enfatizar um pouquinho mais aqui. Então, vamos lá. Segundo caso. No segundo caso, vamos fazer primeiro de maneira mais lenta, depois a gente faz de maneira prática. Eu tenho aqui o H2SO4 e eu sei que o H2SO4 ele vai liberar 2 H+. Então, eu vou ter um H+, outro H+, e eu vou ter o SO4 2-. Do outro lado, é pouco solúvel, mas não importa, haverá liberação de Ag+, e a liberação de OH-. E aí é visual, né, pessoal? Não precisa de muita coisa. Você tem 2 mols de H+, e você só tem aqui 1 mol de hidroxila. Então, fica fácil entender, até pela própria equação, que se você tem 2 de hidrogênio ionizáveis e 1 de hidroxila, você vai precisar do dobro da quantidade da base. Então, eu vou precisar de 2 para cada um desse aqui. Para quem não gosta de química, é só inverter. Né? Peguei um daqui e joguei para cá, peguei o 2 daqui e joguei para cá. Já fiz a minha estequiometria, já balanceei, já neutralizei. E se eu tenho 2H+, e 2 OH-, automaticamente eu já sei que eu formei 2H2O, mais, aí vem a lá. Né? De maneira geral, se for uma prova de, sei lá, uma prova de ensino médio, um Enem, e o sal formado. Se for um vestibular tradicional, ele pode perguntar a você se está havendo ou não. Nesse caso, caso ocorra, veja, você pegou 2 íons prata e 1 íon SO4. Então, você vai ter a formação do Ag2SO4. E aí é onde está a nossa indagação. É um sal solúvel? É um sal insolúvel? Aqui a discussão nossa não é discutir isso, né? É fazer uma reação de neutralização. Mas aí seria interessante vocês saberem, muita gente me pergunta se solubilidade de sal é uma coisa importante, porque a partir daí vocês poderiam me dizer, se ele for solúvel, a gente sabe quimicamente que esse sal não vai ser formado, porque ele vai ficar na forma de íons em solução. Se ele for insolúvel, ele vai ser formado, porque ele não vai ficar em íons em solução. Né? A discussão nossa aqui não é sobre solubilidade, mas lembrando, os sulfatos são solúveis, exceto cálcio,
bário, estrôncio e chumbo. Portanto, o sulfato de prata é um sulfato solúvel. Então, também não haveria formação do sal. A gente produz, né, em meio aquoso, a gente produz a reação porque, de um modo geral, as questões sempre trazem, né, o sal sendo produzido, para mostrar a reação sendo feita. O entendimento da neutralização é muito mais fácil do que o entendimento da produção ou não do sal. Então, vamos lá continuar. Vamos primeiro só para a neutralização. Um hidrogênio ionizável, 2 hidroxilas. Então, de maneira prática agora, sem perder meu tempo, para que haja uma neutralização total, eu preciso, então, de 2 mols do ácido para cada 1 mol da base. E se eu preciso de 2H+, e 2 hidroxilas, que eu acabei de formar, 2H2O. Mas, sem me preocupar se ele vai ser um íon espectador ou não, vamos fechar o sal. Qual é o sal que eu formaria? A dica para quem, de novo, não gosta de química é olhar a quantidade. Quando você colocou o 2 aqui para que a quantidade de H+, fosse igual a hidroxila, você já sabe que você tem que ter 2 NO3 e que você só tem um Ca. Então, você tem um Ca, parênteses, NO3, 2. Né? Alguém pode de novo perguntar, professor, por que colocou o Ca na frente? Porque é regra IUPAC. O eletropositivo na frente, como é um sal, eu coloquei o metal, né, que é o eletropositivo, depois eu coloquei o meu ânion. Certinho? A discussão agora seria outra. A discussão seria, o sal vai ser formado? O sal não vai ser formado? E aí já passa a ser uma outra discussão, que é a ocorrência da formação do sal. Como eu estou discutindo com vocês nessa aula, eu colocaria, né, os nitratos. Os nitratos tendem a ser solúveis. Então, mais uma vez, seriam íons espectadores. Certo? E aí a gente vai indo. A discussão é ampla, mas não é difícil. Certo? Vamos fazer mais 2. H3PO4, 3 hidrogênios ionizáveis. 2 hidroxilas. Qual é a dica para não matar, não ficar quebrando cabeça? Inverte as quantidades. Porque o processo de inverter, você jogar o 2 para cá e jogar o 3 para cá, você está equilibrando, o que a gente chama na matemática de um mínimo múltiplo comum. Eu equilibrei essas quantidades. Então, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Olha a palavra que eu estou usando, olha a palavra 6, né? Quantidade. Então, eu já sei que eu tenho 6 H2O. Acabou-se. Mas, quem? Aí, de novo, olhe quem vai ficar na frente. O magnésio, porque ele é um metal. Quantos magnésios eu tenho? 3. Então, vai ficar Mg3. PO4, eu tenho quantos? 2. Então, Mg3, PO4, 2. Tranquilo? Vamos lá para o próximo. E último, para depois a gente voltar só desse íon espectador, para ficar bonitinho na cabeça de todo mundo. Eu tenho o H3PO2 para o NaOH. Olha aí, olha o que é que vai acontecer nessa neutralização. O aluno que não lembrar, ele vai chegar aqui e vem 3, 1. Vai me colocar o 3 aqui na frente. E, infelizmente, ele vai errar. Por quê? Porque o H3PO2 é aquela nossa exceção de hidrogênios ionizáveis. Eu estou neutralizando o H+. Se eu não sou H+, eu não tenho acidez. O H3PO2 é aquele velho ácido onde, apesar de ter 3, eu só ionizo um H+. Então, estequiometricamente já está perfeito. Se eu só ionizo 1 e eu já tenho uma hidroxila, já foi uma neutralização total. Então, neste caso, você vai formar apenas 1 mol de H2O mais 1 Na. Os 2 hidrogênios não sofreram neutralização porque nem ionizaram. Então, H2PO2. Todos em meio aquoso. Certo? Então, as reações de neutralização total é uma coisa facílima.
Se não gosta de química, inverte as quantidades. Você achou o mínimo múltiplo comum, ou seja, você promoveu uma equivalência do H+ com o H-. Só tem que prestar atenção nesses dois casos, o H3PO2, que eu coloquei aqui, e o H3PO3, que eu só tenho 2 hidrogênios ionizáveis, certo? Então, a reação em si é fácil. O que tornará a questão mais difícil? E aí eu queria que vocês entendessem perfeitamente isso aí. É que se você pega um vestibular, deixa a questão lhe dizer, não morra de véspera, né? Deixa a questão lhe dizer. Se ele vira para você e faz uma reação como essa e diz: o íon Na+ é um espectador dessa reação. Aí você diz: pô, eu já ouvi isso aí, uma história sobre essa. O que é esse íon espectador? É quando o sal que deveria ser produzido, ele é solúvel. E se ele é solúvel, ele vai se manter na forma de íons, ou seja, não haverá formação do sal. Então, toda reação de neutralização, você tem certeza absoluta de um único produto: água. O outro produto, que é o sal, ele poderá ou não ser formado a depender da sua solubilidade. E aí, de novo, vou abrir um parênteses, um vestibular tipo Enem, ele não vai, né, até hoje, né, eu digo, não vai, é meio complicado, por isso que eu gosto de ensinar a química correta. Não gosto de ficar falando, né, mentira para vocês. Até hoje não foi cobrado isso. Né? A grande maioria, eu digo assim, 99% da galera que ensina, dos professores e dos vestibulares, ele não se preocupa com isso. Ele bota aqui todo o ácido, mas uma base é sal e água. Inclusive, vocês decoram muitas vezes que sal é o produto da reação de neutralização. O produto exclusivo de uma reação de neutralização é a água. O sal é um subproduto que poderá ou não ser produzido a depender dele ser solúvel, não, dele ser insolúvel, sim. Uma dica boa para encerrar essa videoaula é: ácido forte, base forte, sempre formará apenas água. O sal, você pode até escrever, se for uma questão subjetiva, você pode até ler e ele dizer, formou o sal, não forma. Aí é muito da questão, né? Por isso que é meio química, um negócio muito chato, porque as pessoas ensinam e às vezes cobram errado. Então, o HCl mais NaOH forma o sal de cozinha. Forma o Na+ e o Cl- em meio aquoso. Você evaporar essa água, beleza. Mas o sal de cozinha como produto sólido, não, porque os íons são espectadores dessa reação, já que esse sal ele é solúvel. Então, leiam as questões, não morram de véspera e procurem entender, né, com que aquela pergunta está se relacionando. Então, essa história desse íon espectador, eu acredito que vocês, né, passaram, se não sabiam, passaram a entender. É aquele íon que está dentro de uma reação, mas ele não reage. Quando isso ocorre? Quando ele é solúvel. Beleza? Espero que tenha matado muita dúvida nessa videoaula. E na próxima a gente vai ver neutralização parcial, que também é super simples. Ok? Um grande abraço para todos. Um abração, pessoal.